Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre soma dos termos de uma PG. Então, vamos inicialmente trabalhar com a ideia de uma PG, uma soma finita, de uma PG não constante. Quer dizer que a razão não é 1, a razão é diferente de 1. Então, a PG finita. Então, quando eu falo a soma da PG, eu estou me referindo à soma dos primeiros termos, dos n primeiros termos de uma PG. Então, considera aqui que você tem uma PG, como sabemos, do primeiro termo para chegar ao segundo, basta multiplicarmos pela razão, e para cada próximo termo, basta eu multiplicar por esse valor, que é a razão da PG, e eu obtenho o próximo. Então, o A2 vezes a razão vai te dar o A3, o A3 vezes a razão vai te dar o A4 e assim sucessivamente, supondo que eu queira a soma de todos esses termos até este aqui, que eu estou batizando como enésimo termo, AN. Bom, a soma dos n primeiros termos será, portanto, o A1, primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, até o AN-1 e chegamos ao AN. Como nós sabemos, numa equação, se eu multiplicar um lado por um valor, por um número real, e o outro lado pelo mesmo número real, eu obtenho resultados iguais. Claro, porque se esse lado é igual ao lado de cá, se eu multiplico este lado por um valor e multiplico o outro lado por um mesmo valor, você tem resultados iguais. Então, vou multiplicar os dois lados pela razão da PG. Então, vou multiplicar a equação inteira pela razão da PG. O que nós vamos ter como resultado? Q vezes Sn igual a 1 vezes a razão, a 2 vezes a razão, a 3 vezes a razão, a n menos 1 vezes a razão, até o an vezes a razão. Então, nós temos isso aqui multiplicado pela razão. Quando eu multiplico pela razão, multiplico cada parcela, é distributiva. Ficaremos, portanto, com QSN, a 1 vezes a razão te dá o A2, a 2 vezes a razão te dá o A3, a 3 vezes a razão te dá o A4, a n menos 2, que está aqui, vezes a razão, te dá o an menos 1. A n menos 1 vezes a razão te dá o an. E o an vezes a razão te dá o an mais 1. Tá. Vou chamar essa primeira equação aqui de 1 e essa daqui de 2. Então, chamei a primeira equação de equação 1 e a segunda equação de equação 2. E vou subtrair daqui, da segunda, a primeira equação. Então, segunda menos a primeira, ficaremos com QSN menos SN. E quando eu subtraio, olha o que acontece. Vai ficar A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4, AN menos 1 menos AN menos 1, AN menos AN, AN mais 1 menos A1. Então, está aqui, ó. AN menos 1 menos A1. Posso colocar SN em evidência? Mas antes disso, vamos prestar atenção na seguinte situação. Olha aqui, ó. AN mais 1 é a mesma coisa que AN vezes a razão. AN mais 1 é AN vezes a razão. Por quê? Porque AN mais 1 é A1 vezes Q elevado a N menos 1, termo geral, produto de potência de mesma base, aqui vai simplificar, então a n mais 1 é A1 vezes Q elevado a n, tá bom? Então, aqui é o termo geral, que eu substituí a n pelo termo geral, e cheguei que a n mais 1 ele pode ser escrito como A1 vezes Q elevado a n. Vou usar esse resultado aqui. Então, coloquei Sn em evidência e substituir a n mais 1 por A1 Q elevado a n. Aqui eu também posso colocar 1 em evidência. Coloquei A1 em evidência, por isso ficou A1 Q elevado a n menos 1. E esse Q menos 1 passei dividindo.
Então temos aqui uma fórmula, uma relação, que representa a soma dos n primeiros termos de um APG, quando a razão é diferente de 1. Um exemplo, calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG. Então, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, o terceiro termo 18. Então, eu já sei qual é a razão é 3. Eu quero a soma dos 8 primeiros. Pelo que nós acabamos de ver, S8 é A1 vezes a razão elevado à oitava potência menos 1, dividido por Q menos 1. Então, é só substituir os valores que nós conhecemos. A1 é 2, a razão é 3, 3 menos 1 aqui vai te dar 2, e esse 2 daqui você pode simplificar com este. Então, dá 3 elevado a 8 menos 1, 6.560. A PG ela tem uma outra soma. Quando a razão ela tem módulo menor que 1, tá? O valor absoluto da razão é menor que 1, eu digo que a PG ela representa uma série geométrica convergente. Convergente quer dizer o quê? A soma dos termos, essa soma tende a um valor, ela se aproxima de um determinado valor. Um exemplo aqui: 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32 avos, 1 64 avos. É uma PG de razão meio, né? A razão é 0,5, 1 sobre 2. Se eu quiser somar esses termos, eu posso, né, efetuar essa soma. Só que acontece uma coisa interessante. À medida que a gente vai aumentando a quantidade de termos, essa soma ela vai se aproximando de um valor. Repara só. S1 é a soma do 1 primeiro termo. Então, é só 1 mesmo. Então, S1 é o 4, é o primeiro termo. S2 é o primeiro termo mais o segundo termo. Então, vai dar 6. 4 mais 2, 6. O S3 é o primeiro, o segundo, o terceiro. A soma dos três primeiros deu 7. S4 vai dar 7,5. S5, 7,75. S6, 7,875. S7, 7,9375. Olha o que está acontecendo. Está se aproximando, né, aparentemente, do 8. Então, repara que quando eu tenho poucos termos, a soma aumenta bastante, né? 4, 6, 7, 7,5. Aí aqui já começa a diminuir esse crescimento, 7,75, 7,85, 8,75, tal, tal. Quer dizer, por que isso está acontecendo? Ué, porque, se você reparar bem, como a razão é 1 meio, à medida que eu aumento o valor desse expoente aqui, eu vou ter 1 dividido por 2 elevado a uma potência. Então, é 1 sobre 2 elevado a 10. 1 sobre 2 elevado a 10, olha só, é muito próximo do zero. 1 sobre 2 a quarta é 0,0625. Pensa só, se fosse 1 sobre 2 elevado a 1000, puxa vida, aí seria praticamente zero. Então, o que aquela soma que a gente acabou de ver, Sn igual a 1, Q elevado a n menos 1, Q menos 1, quando n tende ao infinito, neste caso, da razão, o módulo da razão ser menor que 1, essa potência aqui, Q elevado a n, com n muito grande, interprete n tendendo ao infinito com um valor muito alto, Q elevado a n tende a zero. Então, como Q elevado a n tende a zero, isso aqui vai tender a menos 1, né? A 1 vezes 0 dá 0, a 1 vezes menos 1 dá menos a 1, sobre Q menos 1. E para ficar elegante, eu multiplico em cima e embaixo por menos 1. Daí nós temos que a soma dos n primeiros termos de um APG, quando n tende a infinito, ou seja, a soma dos infinitos termos de um APG com razão, módulo da razão menor que 1, isso só vale quando o módulo da razão é menor que 1, vai ser igual a essa relação aqui. Exemplo. Calcule o valor da soma dos infinitos termos da PG.
125, 50 e 20. Então, se você notar, a razão ali é 2 quintos. 50 dividido por 125 ou 20 dividido por 50. 2 quintos. Está naquele intervalo, né? A razão, o módulo da razão é menor que 1. Né? Aí é 0,4. Módulo de 0,4 é menor que 1. Então eu posso usar essa relação n tendendo ao infinito. Então o A1, quem é o A1? É 125, 1 menos a razão, que é 2 quintos. 1 menos 2 quintos, 3 quintos. 125 vezes 5 terços dá 625 sobre 3. É aproximadamente 208,33, porque isso vai te dar uma dízima periódica. Então, quanto mais termos eu somo nessa PG, mais eu me aproximo de 2,08,33. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Até a próxima.